mundial e pode impactar o bolso dos brasileiros. O aumento das tensões no Oriente Médio, especialmente, envolvendo o Irã, voltou a colocar o mundo em estado de atenção. Os conflitos nessa região não ficam restritos ao campo militar. Eles têm efeitos diretos na economia global, no preço do petróleo, na inflação e também no mercado financeiro. Mesmo distante, geograficamente falando, o Brasil também sente esses impactos, já que faz parte de uma economia interligada e dependente de comércio internacional e combustíveis. Para explicar como esse cenário pode afetar o mundo e o dia a dia nosso, o Destaque vai conversar hoje com o economista Renato Fontes. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo à Rádio 94 mais uma vez, professor. Um prazer recebê-lo aqui para mais uma entrevista. Bom dia, Lidiane. Bom dia aos amigos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui, sempre à disposição. Professor Renato, para a gente começar, o que está acontecendo atualmente no conflito envolvendo o Irã e por que essa situação preocupa tanto a economia mundial? Bom, primeiro é uma guerra, né? E toda guerra ela traz tristezas, né? Mortes, perdas de vidas, de famílias e entes queridos. Então a gente sempre tem que buscar a paz. Bom, ocorrendo a guerra, infelizmente ela traz alguns efeitos, vamos dizer assim, secundários da disputa, né? E um dos efeitos principais, por ser o Irã, um dos principais países produtores de petróleo e também exportador de petróleo para o mundo, se trouxe um encarecimento daquilo chamado barril de petróleo. Por quê? A oferta que vinha do Irã, ela foi cessada, ou seja, há uma escassez de oferta. E na economia, toda vez que há escassez de oferta, há uma elevação de preços. Porque o petróleo ele é uma commodity, é onde ele é transformado em combustíveis, óleo diesel, gasolina, e ele também é transformado em nutrientes para a produção agrícola, que é a ureia. Então o petróleo ele é a base da economia mundial. Todo mundo precisa do petróleo para a questão de logística e também para insumos agropecuários. Então isso acaba gerando ali um efeito dominó na economia global, isso mesmo, Perfeito, professor? exato. Então a guerra com a escassez de oferta fez com que o preço do petróleo se elevasse. Por que se elevou? Olha, o risco e a falta do produto no mercado. Então no primeiro momento o mercado reage elevando os preços. E elevando os preços do petróleo, que é base, os produtos secundários do petróleo, através da transformação, também se eleva de preço. E é o que nós sentimos já de cara quando a gente vai abastecer o carro. Seja por gasolina, seja por óleo diesel, até mesmo o etanol, que são produtos concorrentes, também se eleva. Então, com isso, afeta o bolso do consumidor, afeta o bolso da população. E não só o petróleo, né? O Oriente Médio é uma região estratégica ali mesmo para a economia global, né, professor? Sim, porque... Especialmente o petróleo, né? Isso, porque são grandes exportadores. Aí você soma os outros países ali ao redor. A Arábia Saudita, o Kuwait, o Iraque, o Irã. E ali, para escoar esse petróleo que é extraído nessa região, ele passa geograficamente por uma região chamada de Estreito de Hormuz, que é uma região geográfica entre o Irã e alguns países do Golfo ali. E o Irã também fechou esse espaço, né? Na questão de guerras, de brigas, né? São as armas que se tem. Então você não está tendo o escoamento da produção de maneira como era feita antes. Então não só o petróleo do Irã, mas também de toda aquela região deixa de abastecer a economia, deixa de abastecer os mercados internacionais. E aí gera todo esse conflito, principalmente os preços refletem essa relação oferta no mercado. E isso ajuda a entender ali qualquer instabilidade ali afeta o mundo todo. Sim, porque o petróleo, como ele é a base dos combustíveis, né, gasolina e óleo diesel, a gente tem que entender que a pessoa brinca e fala, eu não como petróleo. Não, você não come petróleo, mas você come a fruta que sai lá do campo e chega no supermercado, do litro de leite que sai lá da fazenda e chega no supermercado, ou seja, todo o produto agropecuário e todos os produtos industriais, eles precisam de ser transportados, aí que vem a questão da logística. Então, aumentando o preço do combustível, aumenta o valor do frete, o valor da logística. E isso automaticamente chega no bolso do consumidor. Alguém tem que pagar por isso. E sempre que há tensão na região, o preço do petróleo sobe. O que explica essa reação imediata aí no mercado? Bom, o petróleo, por ser uma commodity, ele é balizado no preço em nível internacional por duas bolsas. A bolsa de combustível de petróleo lá do Texas, nos Estados Unidos, e o petróleo Brent, que é negociado em Londres. Então essas duas bolsas, elas controlam o preço através da relação de oferta e demanda no mundo inteiro. E o preço do petróleo do mundo desce para as regiões, chama de arbitragem de preços.
Então, quando você tem esse risco de oferta, o mercado ele reage. Aí é uma lei econômica básica da economia, onde diminuição da oferta faz com que os preços se elevem. É o que nós estamos tendo. Só que isso causa um efeito naquele momento, que é a elevação dos preços, só que isso também gera lá na frente outra reação, que é onde o mercado começa a buscar alternativas ou outras maneiras de se abastecer com energia, porque petróleo, na verdade, é uma energia. É uma energia. Então você tem aí hoje o desenvolvimento da indústria, por exemplo, dos carros elétricos, que é uma forma de você amenizar a dependência do petróleo. Você tem a possibilidade de energias de outros tipos, como eólica, a hidráulica, que é no caso do Brasil uma grande matriz. Só que o etanol, né, os chamados biocombustíveis, então você vai tendo uma inovação, investimento e o uso de outras tecnologias. Só que no primeiro momento, o mundo inteiro ainda ele depende do petróleo, principalmente na questão da comercialização da logística internacional, os grandes navios, né, que usa o petróleo como fonte base de energia. Então, no primeiro momento, você tem essa reação. Mas existe uma situação onde ali vai se buscando alternativas para substituí-lo no uso pela população mundial. Então é provável que mesmo estando longe aí, geograficamente falando, nós iremos sentir no bolso aí esse conflito, Sem professor. dúvida nenhuma. O petróleo é o mercado internacional. E nós, o Brasil, apesar de ter uma matriz energética hidráulica, apesar de ter os biocombustíveis, o etanol, o biodiesel, né, de massa, infelizmente nós também dependemos do petróleo, porque também o Brasil produz petróleo e exporta e também refina. E isso é o preço no mercado internacional. E o preço do mercado internacional que baliza o preço interno. Como subiu o preço do petróleo, também, infelizmente, subiu a gasolina, o óleo diesel para nós. E quais são os primeiros setores da economia que sentem os efeitos de um conflito internacional como esse, professor? O primeiro setor é o setor da logística, que é o transporte, que é o aplicativo, que é o caminhão que transporta as mercadorias. É você como trabalhador que usa o seu veículo para sair da sua casa e chegar no seu trabalho. Então, o primeiro setor afetado é o setor de transporte e logística. E o segundo setor afetado é o setor da agricultura, a agropecuária. Porque a ureia, que é um produto muito usado na agricultura como fertilizante, ela vem do petróleo. Então, isso impacta o custo dos produtores rurais e principalmente aqueles produtores mais tecnificados que ele usa muito óleo diesel. É a mecanização da agricultura. Então, o segundo setor mais afetado é a produção agropecuária. Então, é o alimento, é a base que mede a inflação da população. Então, você tem o transporte e a agricultura que, de primeiro momento, ele é afetado. Acabam sendo aí o termômetro aí dessa crise, né, Perfeito. professor? E mesmo a gente tá longe aí do Oriente Médio, né? E o Brasil, ele sofre impactos econômicos aí diretos em situações como essa, né, professor? Sempre. É uma situação, vamos dizer, apesar de ter a distância geográfica, por enquanto estamos protegidos da guerra em si, da violência. Mas, infelizmente, da violência econômica, a gente não está protegido. A gente sofre junto, como todos os países do mundo. E mostra como nenhuma grande economia tá isolada hoje, né? De maneira professor? nenhuma, somos interligados. É a globalização da economia, né? Então é isso. E esse tipo de tensão internacional, ele pode influenciar aí a cotação do dólar, a instabilidade nas bolsas de valores também, professor? Sim. É um somatório, né, de quesitos, né, juntos. Porque como o petróleo ele é base na economia de todos os países, então as empresas sofrem aumento de custos. Então isso impacta na bolsa, na geração de lucro dela, né? Que lucro é receita menos custo. Se eu aumento o custo, diminui o meu lucro. Então todas as empresas estão interligadas. Então esse é no caso das bolsas. E na questão do dólar, é quando há um risco muito grande, a economia ela procura se proteger nos lugares mais seguros. E o dólar hoje ainda é o lugar mais seguro para você deixar o seu dinheiro. Então você tem essa migração para o dólar, quer dizer, o aumento da compra de dólar, isso faz também que o preço do dólar se eleve. E aí você gera uma contaminação secundária, ou seja, porque muitos produtos são dolarizados, que é o aumento do preço. E, infelizmente, também o aumento de dólar, o aumento do dólar em relação ao real, por exemplo, impacta no consumo, impacta no preço dos produtos consumidos aqui internamente. E isso afeta aí não só o investimento, como também os produtos aí realmente importados, né, professor? E isso, os produtos importados. Isso encarece ainda mais, ou seja, você chega mais caro na gôndola do supermercado, ou também como matéria-prima das indústrias produtoras.
E existe risco aí de um conflito prolongado, professor, gerar uma desaceleração ou até uma crise econômica global? Sem dúvida nenhuma. Uma crise momentânea já foi gerada, né? A gente vem pelo noticiário, vê pelas situações que a notícia se traz, né? Diversos países sofrendo isso. O prolongamento dessa crise, com certeza, gerará caso, né? Então a gente chama isso de fundamentos econômicos. Caso se permanecer por mais tempo essa briga, essa disputa, o maior risco de recessão econômica. Ou seja, os países entrarem em uma diminuição da produtividade econômica. Com o encarecimento da produção, gera menor demanda, gera menor consumo, afeta a população. E aí também se gera o quê? O risco político e social, que é também o desabastecimento dos produtos. Para mim, isso é o segundo grande efeito, é o chamado desabastecimento. Ou seja, eu quero comprar o produto, mas eu não tenho condição de comprar, porque não tem, ninguém produziu. Então, isso é um risco muito grande, porque você vai afetar todo o mercado internacional. Então, a crise ela já existe, ela já está instalada, mas aí que você colocou muito bem, dependendo de como continuar ou não essa crise, ainda vai afetar ainda mais, de maneira mais negativa, toda a sociedade. Então, a duração do conflito é um fator decisivo aí para o tamanho desse impacto, né, professor? Sem dúvida nenhuma. E esse tamanho desse impacto gera também riscos políticos, né? Então, você vai vendo que os Estados Unidos, ele responde muito rápido à elevação de preços de petróleo para a população, que é uma grande consumidora de gasolina. E isso lá gera muito impacto negativo politicamente. E se perpetuar por um longo tempo, isso vai afetar a própria eleição nos Estados Unidos, que eles chamam de midterms. Eleição agora do meio do ano, em novembro, que impacta negativamente o governante do momento. Então tem todos esses interesses em jogo, não só estratégicos, políticos e econômicos, mas principalmente eleitoral, que caso vai acontecer esse ano. Uma coisa liga a outra, né? Exatamente. E como que ficam as rotas comerciais e o transporte marítimo internacional em um cenário de instabilidade no Oriente Médio, professor? É o que está acontecendo, né? O Estreito de Hormuz está fechado pelas notícias, ele não passa navios petroleiros, e como não tem o escoamento daquela produção, o preço do frete marítimo ele vai aumentar para todos os produtos. Principalmente países exportadores que precisam de transportar sua mercadoria, vai gerar um encarecimento. Então, tudo isso vai refletir na economia mundial, tanto de quem exporta, como também de quem importa, que também vai encarecer o preço dos produtos. Qualquer bloqueio ali logístico, ele acaba alterando ali os valores de tudo no mundo todo, né? Os custos do mundo todo, né? Totalmente. Professor? O mundo inteiro é dependente do petróleo. E lá, como é na principal região produtora e exportadora, tendo esse estanqueamento da produção e da oferta, ou seja, da logística, todos nós vamos sentir. E caso a situação se agrave, o que pode acontecer ali com os preços de combustíveis, alimentos e também produtos importados do Brasil? Bom, já tivemos a elevação dos preços dos combustíveis. Então, todo brasileiro já sentiu isso no bolso quando ele foi abastecer o seu veículo. Um aumento aí de 80 centavos por litro de gasolina, um aumento de R$1 do óleo diesel, né, utilizado. Então, de primeiro momento, a gente já sentiu o impacto. Os preços, a gente fala que o combustível é um produto inelástico, ou seja, nós como população, a gente demanda desse preço, desse combustível, independente do preço. Então, infelizmente, elevações de preço de combustível afeta diretamente o bolso do trabalhador, o bolso do consumidor, ou seja, de geral, o bolso da população. Então, nesse primeiro momento que houve essa elevação de preços, a sociedade ela reage, diminui um pouco o consumo, ela busca alternativas, ela passa a andar a pé, ou seja, é um movimento normal. Porém, se continuar elevando o preço do petróleo, uma hora a Petrobras ela vai ter que repassar esses preços para a população. Hoje, a Petrobras ela faz uma política bem interessante, chamada de PPI, onde é um pareamento de preços do mercado interno com o mercado internacional. E ela absorveu uma grande parte dessa elevação de preços, ela não repassou para o consumidor. Então, só que no primeiro momento ela consegue segurar, mas se durar por muito tempo, ela vai ter que repassar ainda mais essa elevação de preços. Aí isso vai exigir outras políticas que fogem da questão econômica, que é a questão política, que é a diminuição de impostos no primeiro momento. Tanto o imposto estadual como o federal serem retirados para que haja um equilíbrio maior no repasse desse preço de gasolina, de combustível, vamos dizer de maneira geral, e não chegar na população. Só que, infelizmente, o Brasil pegou numa época de preços altos, alta carga tributária,
que o consumidor de combustível paga quando você tinha o petróleo a preços embaixo, um barril em torno de 60 até 70 dólares o barril. Hoje o barril está em torno de 110 dólares. Então, ou seja, quase dobrou de preço e a gasolina não dobrou. É uma cadeia, né? Está tudo interligado ali, né, professor? Sempre interligado. Temos aqui perguntas, o Marcos está no Centenário, ele disse, a guerra no Irã fez disparar os preços dos fertilizantes, por quê? Como eu disse, o petróleo, além de ser base dos combustíveis, ele é base de alguns fertilizantes e de outros produtos, de resinas e etc. E principalmente a ureia, que é feita do petróleo. Então, como houve o preço da matéria-prima da ureia, a ureia também se elevou de preço. E ela é componente de outros produtos do fertilizante NPK. Então, o nitrogênio você faz através do petróleo, das indústrias, né, petroquímicas. Então, por isso, afetou o preço. E isso impacta muito o produtor rural, que encarece demais o custo dele de produzir. Então, tá vendo? É um efeito em cadeia. É verdade. O Celso também está aqui conosco. Como a guerra pode haver alta na inflação aqui no Brasil durante mais tempo, com a continuidade da guerra, pode haver alta na inflação aqui no Brasil? Sim, sem dúvida nenhuma. Já vai começar a aparecer nos índices futuros aí. Porque quando a guerra estourou aí no meados de março, todos os índices já estavam fechados anterior. Então a gente vai poder notar já em abril, maio, uma elevação de preços generalizadas. Porque isso que a gente chama de inflação de custos. Aumentou o preço do petróleo, que é base, e isso vai refletir, esse preço vai ser transformado, transferido para todas as cadeias produtivas, porque todas precisam da logística de distribuição. Temos aqui também a nossa ouvinte, a Regina, está em Ribeirão Vermelho. Bom dia para vocês, estou ouvindo aqui, como sempre, 94, e assustada aí com a guerra. Quais as consequências da guerra para nós brasileiros? As consequências elas são basicamente econômicas, né? Que é o encarecimento do nosso custo de vida, o risco dessa guerra se espalhar pelo mundo inteiro, ou seja, o risco ou a falta de paz, né, que a sociedade tem que viver buscando a paz, que é o melhor modo de vida, né, e principalmente o comércio internacional do Brasil. O Brasil é um grande exportador para o Oriente Médio, e também isso fica prejudicado. O turismo que é feito naquela região. Então, de uma maneira geral, o brasileiro vai sentir, num primeiro momento, no seu bolso, e depois alguns riscos que podem acontecer se essa guerra se prolongar por muito tempo. Alex também está conosco. Bom dia, Lid. Bom dia, professor. Estou ouvindo aqui no Jardim Glória. A guerra trará consequências econômicas aí para todas as classes sociais, professor? Boa tarde. Bom dia, Alex. Sem dúvida nenhuma. E principalmente as classes menos abastadas, vamos dizer assim, os trabalhadores com salário mais baixo, é o que sofrem mais, porque impacta na POF dele, ou seja, a pesquisa de orçamento familiar, principalmente o preço do transporte e o preço dos alimentos. Então isso impacta muito a população de baixa renda. Média e baixa renda. Já a população de alta renda, ela consegue exatamente por ser superavitário, superar num primeiro momento essas elevações de preço. Ela consegue modificar o seu consumo sofrendo menos. Mas a população, a classe média e classe baixa, infelizmente, sofrem muito com isso. Janete está conosco, estou ouvindo aqui no Centenário. Infelizmente, o Brasil dificilmente deixará de ser afetado pela guerra, que deverá gerar reflexos econômicos em todo o planeta. Obrigada, Janete, pelo seu comentário também. A Aline está lá em Jaci conosco. Alô, vocês todos em Jaci, muito bom dia. Ela está dizendo, o preço do barril subiu. O que significa para a inflação no Brasil? Alguma pesquisa retrata a situação, professor? É uma lógica, né? Um raciocínio, a nossa amiga aí de Jaci, subiu o preço do barril, vai subir o preço também dos derivados do petróleo. Então, caso combustível, adubos, resinas plásticas, etc. Isso vai afetar a população, só que as pesquisas ainda de índice de inflação de preços ainda não pegaram esse aumento e vão ser publicadas. No decorrer do desenvolvimento, ou seja, em abril, o índice já vai vir com uma certa elevação, porque ele vai computar esses preços. Combustível faz parte da POF, das pesquisas de inflação. E à medida que esse preço for disseminando na economia, principalmente pela questão logística, maior tende a ser o índice de inflação, infelizmente. E como funcionam ali as sanções econômicas impostas ao Irã e qual que é o impacto delas na economia mundial, professor? Hoje, as sanções econômicas elas são praticamente ineficazes porque a maior sanção já aconteceu, que é a guerra, né, que é a ação violenta, né, a briga entre os países. Então, ali no Irã, hoje, praticamente não se produz mais nada de combustível, não se produz mais exportação, ou seja,
A sanção hoje para o Irã ela é insignificante porque eles já não estão exportando mais o petróleo, os produtos. Porque a guerra já suplantou essa questão das sanções. Em momentos de crise internacional, os investidores eles costumam ficar mais cautelosos, né? Qual que é o peso do fator psicológico aí no mercado financeiro? O peso, ele é um prático, né, que é o aumento das taxas de juros. Então a gente viu isso no Brasil agora, semana passada, onde esperava um corte da taxa básica de 0,5 ponto, veio 0,25. Então a Selic hoje é 14,75, o mercado esperava 14,5. Então você já diminuiu o corte, exatamente pelo receio da inflação. Então isso fato, né, factível. E o segundo fato é que o consumidor, ele fica mais, vamos dizer, ele fica mais receoso, ele fica com medo de gastar o dinheiro dele, ele fica com medo de consumir, porque o risco de faltar produto, o risco de não saber o amanhã, como vai ser, ele o torna mais poupador. E, consequentemente, um menor consumo afeta a produção e, consequentemente, um menor PIB gerado, uma menor riqueza gerada. Então, você tem o efeito prático e também o efeito psicológico, que também se torna prático na economia. Então, a confiança vira um ativo ali tão importante quanto o dinheiro. Exato. A economia ela funciona na confiança. A confiança ela é um fator primordial da economia, porque ela garante ações que você confia que amanhã você vai receber, você confia que amanhã você vai voltar lá e vai comprar o produto pelo mesmo preço. Então, essa confiança ela fica, vamos dizer assim, guardada um pouco de lado, porque o receio de uma crise ela se estender por maior prazo e aí realmente chega em você. Oi, bom dia, Lídia. Estou ligadinha aqui via entrevista, top o assunto necessário. No caso de estocar comida, seria viável? Porque fica em segurança, né? A Frediana que está aqui conosco. Olha lá, isso, vendo? Isso é um receio, né? E isso é um dos principais fatores do medo de faltar comida, fazer o preço da comida... Elevar mais ainda. Exato, que você aumenta a demanda por aquele produto e o preço se eleva. Se eleva. Olha, nesse primeiro momento não vejo nenhum risco. O que se aventou na semana passada era o quê? Exatamente pelo aumento do preço dos combustíveis, do óleo diesel, estouraram uma greve de caminhoneiros por causa do custo. Ele não consegue produzir, ele não consegue ter lucro com aquele preço do óleo diesel que ele está pagando na bomba. Então gerou toda uma insegurança, um medo e tal. Num curto prazo aí de 2, 3 semanas, eu não vejo nenhum risco de faltar alimento no Brasil. Mas como a economia ela é dinâmica e o que a gente chama de eventos, os fundamentos, o cisne negro pode acontecer, tem que ir acompanhando. Mas eu não vejo nesse primeiro momento uma falta, uma carestia no abastecimento. E também, caso isso ocorra, tomara a Deus que não, mas isso aí acaba mais uma vez os menos favorecidos sendo ainda mais prejudicados. Sem dúvida nenhuma. Porque estocar comida como? Com que dinheiro? Exato. Para você estocar, você precisa de comprar. E para você comprar, você precisa de ter o recurso. Então, se você já tem um nível de compra adaptado ao seu salário, isso vai exigir um valor a mais do seu salário, um valor a mais de dinheiro para comprar esse estoque. Além de que o produto tende a subir. Mas isso é um movimento normal da economia, a gente chama de movimento de massa. A informação começa a circular e todo mundo fica com medo, fica receoso e tal. Eu não acredito, no curto prazo, qualquer tipo de risco de desabastecimento daqui 3, 4 semanas. A gente tem que ir acompanhando. E pelo noticiário que você vê em nível internacional, parece que já está havendo uma distensão política, militar lá na região. Os países já estão começando a conversar, porque uma guerra, além da tristeza de perder vidas, você também traz todo um desarranjo econômico. E no final ninguém quer isso. Todo mundo quer uma tranquilidade e paz. Ali realmente que cesse esses conflitos, né? Temos aqui muita gente participando, está todo mundo aqui participando e está todo mundo concorrendo também. Estou ouvindo aquele dia, assunto preocupante, mas não acho que não é a hora ainda de estocar comida. A nossa ouvinte aqui, a Glória, está aqui conosco. Bom dia, o Vitor também está por aqui. Todo mundo está ligado aqui, enviando perguntas, participando aqui do nosso destaque 11h44. Já o tempo já se acelera. E a Mirella está conosco aqui, está perguntando, estou vendo aqui no Jardim Floresta, bom dia a todos vocês. As pessoas pensam que petróleo é só usado para combustível. Como o senhor acha que ele pode afetar outros produtos, professor? O petróleo ele é a base, né, que é o combustível, mas também ele é utilizado, como eu disse, para fertilizantes, utilizado na agricultura, resinas e plásticos, que é utilizado em diversas indústrias plásticas, né, vamos dizer assim, embalagens,
peças de veículos, o próprio pneu ainda leva também uma quantidade do hidrocarboneto, né, no caso do petróleo. Então o petróleo ele tem várias funcionalidades. A que a gente mais conhece realmente é o combustível, o óleo diesel e a gasolina. Mas ele é extremamente importante na agricultura na questão dos nutrientes. Frediano está dizendo, excelente, ótima explicação, parabéns, está todo mundo ligado aqui conosco, acompanhando essa entrevista. Chegou agora, ficou aí, né, preocupado, quer saber aí como está aí a economia? Pode ficar tranquilo, porque essa nossa entrevista, ela fica no nosso Instagram na íntegra, @Rádio 94 Lavras. E esse cenário pode acelerar mudanças na economia global. Como que a busca aí por energias alternativas ou novas rotas comerciais, professor? Sem dúvida nenhuma. Essa, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer que existe alguma coisa boa em uma guerra, não há nada de bom, porém há o desenvolvimento tecnológico, que é exatamente a dependência, né? Quando a gente fica estabilizado no tempo, satisfeito com o que há, a gente acaba regredindo como sociedade. Quando há um chacoalhão no mercado, se busca novas tecnologias. Então vamos pegar um exemplo que é brasileiro, os biocombustíveis. A produção antiga do etanol, o etanol de cana-de-açúcar, e aí começou a ter outros investimentos tecnológicos, que hoje você tem o etanol de milho. Você tem o biocombustível que vem da soja. Tudo isso é uma evolução exatamente pelo choque do preço do petróleo. Aí hoje você tem os carros elétricos, que é a substituição da frota a combustão para a frota elétrica, exatamente pela dependência do petróleo e também pela questão climática. Mas o efeito mesmo por trás é não ter dependência exacerbada do petróleo, que é o combustível. Então, as tecnologias elas vão surgindo pela necessidade. E, infelizmente, a guerra gera um desarranjo econômico, mas aí que vem o ser humano, né? A inteligência humana desenvolvendo tecnologias exatamente para amenizar essa dependência. E essas crises acabam transformando aí as mudanças estruturais, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma mudança estrutural. Ou seja, hoje em dia você nunca ouviu falar dos carros elétricos. Hoje em dia você já tem casas, residências, que é o alto posto do carro elétrico. Então desenvolveram uma tecnologia de placa fotovoltaica, onde ela recebe aquela energia do sol, transforma em eletricidade, que é abastecido, né, numa bateria, e ali os veículos rodam através do abastecimento elétrico. E aí desponta uma outra economia, que é a chamada economia circular. E aí você desenvolve uma outra região, que é um outro uso, né? A gente tem ouvido falar muito das terras raras, que são os componentes químicos, né, os minerais que são utilizados para fazer baterias de carros, baterias de telefone. Muito bom dia, Lidiane. Estamos juntos, a Cássia. Estou aqui no Jardim América. Muito bom saber tudo isso que ele está falando, para ficar aí por dentro de tudo, né? É legal, Cássia. Obrigada, Cássia. Obrigada. O Carlos também está conosco. Tem muitos áudios, gente. Áudios eu não consigo reproduzir agora, viu? Aí, se vocês puderem digitar, por gentileza, a gente leva aqui a pergunta ao ar. A Bruninha também está conosco, tá certinho, está concorrendo aqui, todos estão participando. Já são 11h48, não dá mais tempo aqui, né? O assunto é realmente amplo, né? A gente precisa muito conhecimento, muitas explicações, né? Aqui com o professor Renato Fontes. E o Brasil, ele pode ter algum tipo de oportunidade econômica em meio a essa crise internacional como essa? Tem, né? O que acabamos de falar, né, professor? Sem dúvida nenhuma, Lidiane. O Brasil sempre é um player importante em qualquer época no mundo, né? O Brasil ele é um dos principais produtores de energia renovável, seja pelos biocombustíveis, seja pela energia hidráulica, né, que são as usinas que a gente está acostumado a ter, seja pelos biodiesel, pela energia eólica, energia solar. E além disso, o Brasil possui também uma grande capacidade que ainda não explorada de petróleo. É o chamado petróleo na margem equatorial, que fica ali perto da Venezuela, perto da Guiana, que ainda hoje é uma discussão ambiental, né, se vai ou não explorar aquela reserva por questões ambientais. Então você tem outras possibilidades do Brasil entrar como ainda mais um player importante na geração e no fornecimento de energia, seja energia renovável ou seja os combustíveis fósseis. Bom, reta final aqui do nosso bate-papo. E pode o cidadão aí que está acompanhando essa situação pelas notícias, quais sinais econômicos ali ele deve observar para entender se o conflito está afetando o seu bolso, professor? O principal efeito é o combustível que ele abastece o seu veículo ou a elevação dos transportes, né? Seja por uma passagem de ônibus, caso acontecer, o preço nos supermercados se elevar exatamente pelo transporte, né?
E a questão que ele tem que acompanhar hoje como notícia, que é o que nós comentamos, é a questão dessa duração dessa guerra. A gente tem que acompanhar os sinais ou as informações que vêm acontecendo para que haja um acordo, né? Um acordo de paz ali, para que se cesse isso, para que o mundo volte de novo à sua estabilidade. O mundo sempre ele tem instabilidades pontuais, mas quando se traz uma instabilidade que atinge a todo mundo, isso é um fato que o mundo sente e aí precisa de resolver. Então, acho que esse é o principal ponto, é acompanhando, e eu, sinceramente, não vejo ainda uma situação de uma escala mundial da crise, em termos de guerra, né? Eu acho que ainda está muito localizado ali, e eu acho que tende exatamente a serenar os ânimos, ou seja, terminar essa guerra, exatamente porque a parte econômica está afetando a todos. Que entrevista necessária! Débora está aqui conosco. Bom dia para você, Débora. E é isso aí, gente. Informação econômica clara, né? Ajudando aí a população, todos nós, a se planejar melhor, né, professor? Sim. Agradecemos muito a sua participação, as informações, e o conflito envolvendo o Irã mostra aí como a economia mundial está cada vez mais interligada e sensível a acontecimentos políticos e militares. Uma crise em uma região estratégica pode gerar efeitos aí em cadeia, influenciando preços, investimentos e estabilidade financeira de diversos países, como deixou claro o professor Renato Fontes, que volta conosco, né, em outra oportunidade. Muito obrigada, professor. Imagina, sempre à disposição, e vamos orar e rezar para que essa guerra termine logo. Amém, com certeza. E você que chegou agora tem aí a oportunidade de assistir essa nossa entrevista em